Égua! Ei, tanta! Muito bem, a gente chegou agora ao 9º capítulo da saga Guerra nas Estrelas. A gente chegou ao último filme. Diminuir aqui um somzinho pra gente conversar. Então é o seguinte, como é que é o filme? Já viu? Foi no primeiro final de semana assistir que nem a gente aqui do Tanta? Se você foi, a gente quer saber a sua opinião sobre esse último capítulo da saga que encerra, do filme que encerra a saga Guerra nas Estrelas. Ascensão Skywalker. Guerra nas Estrelas 9. Olha, antes de mais nada, só para contextualizar, eu queria dizer duas coisas. Vocês já perceberam que é um padrão aqui no Tanta, a gente nunca faz a crítica com spoiler. Isso porque, mais do que inspirados pelo Omelete, pelo Ei Nerd, Peter Kiss, pelo pessoal do Pipocando e essas pessoas todas que fazem críticas de cinema via YouTube, a gente é muito mais inspirado pelo Rubens Eduardo Filho, que nos deixou recentemente, né? E as críticas do Rubens Eduardo Filho nunca precisaram contar elementos do filme que ele estava criticando para dar a definição daquele filme. Então a gente procura, né, se basear, se inspirar no mecanismo, no método do Rubens. Pra gente, e para muita gente, foi o maior crítico de cinema que o Brasil já teve. Muito bem, dito isso, é muito difícil fazer a crítica desse filme sem spoilers. Porque os pontos principais que fizeram a gente gostar ou desgostar do filme tem a ver com elementos que são revelados durante o filme. Então a gente vai tentar não entregar, aliás, tentar não vai entregar nada para preservar a sua experiência do filme, mas vamos aqui debater. Agora, muito cuidado, hein, que nos comentários, quando as pessoas escrevem aqui, eu peço, né, diga aí o que achou do filme. Cuidado que o pessoal às vezes não tem filtro, então só vá ler os comentários se você já viu o filme, beleza? E se já viu falar nisso, comenta com a gente. Lá nos anos 90, eu comprei a trilogia, até então a única trilogia de Guerra nas Estrelas, que era 4, 5, 6. No prólogo, eram fitas VHS. Antes de cada filme tinha um trecho de uma entrevista com George Lucas, o criador da saga Guerra nas Estrelas. E em cada trecho ele revelava bastidores da trilogia e o que ele pensava, projetava como futuro para fãs que são fãs fervorosos dessa saga. Antes do Império Contra-Ataca, ele menciona que pretendia fazer a trilogia original, 1, 2, 3, sobre a origem do Anakin Skywalker, e que pensava assim, quem sabe um dia, no futuro, fazer 7, 8, 9, que é o que a gente acabou de verificar agora. 40 anos de Guerra nas Estrelas. Muito bem, no coração de quem ama essa trilogia, essa saga, e se iniciou pela 4, 5, 6, a gente fica sempre a curiosidade de o que é que houve com Luke e Han e Leia, Chewbacca, nossos personagens, Ewoks não, ninguém quer saber nada dos Ewoks, mas dos nossos personagens preferidos, o que aconteceu com eles depois? Residia aí a nossa curiosidade em assistir a trilogia 7, 8, 9, a trilogia final. E nesse ponto, ela é um pouco decepcionante, né? Tudo bem, ela responde algumas perguntas, mostra o paradeiro deles, né? Mas tudo bem. Você vai situar, olha, tantas décadas depois, é natural que outras personagens sejam protagonistas. E eu posso concordar com isso. Mas que focar em Leia, Luke e etc. seria apenas fanservice, né? Eu posso concordar com isso, mas o fato é que esse capítulo 9, ele não encerra apenas a trilogia final, ele encerra tudo. Então, desde a Ameaça Fantasma, você tinha ali, e já estão estabelecidos os personagens dessa saga toda. Não é um filme, a Ameaça Fantasma não conta como nasceram Jedi, como nasceram Sith. Eles já estão estabelecidos ali. Então você tem esses 9 filmes, essas 3 trilogias, para ter uma história inteira de Sith
versus Jedi. E você, o que me deixou assim chateado, aí tá, né? Não é nenhum spoiler. No cartaz do Star Wars 9 tem lá o rosto do Palpatine, inexplicadamente. Será que ele voltou? Será que ele tá no filme, né? Então tá lá o rostinho do Imperador. Então é o seguinte, se o Anakin é a personagem principal dessa saga inteira, Sith versus Jedi, do lado dos Jedi, aliás, dos dois lados, né? Ele trabalha dos dois lados. Ele é, como dizia a profecia, o cara que dá equilíbrio à força. Ele é o Jesus Cristo da história desse evangelho aí, porque, inclusive, tem esses paralelos também, né? Ele nasceu da mãe sem pai, foi um milagre, etc. Tem midi-chlorians à beça. Essa explicação do midi-chlorians é horrível. Mas enfim, o Anakin, ele é o eixo de ligação entre Obi-Wan Kenobi jovem, Obi-Wan Kenobi mestre, Luke como grande Jedi, Luke como mestre no futuro. O Anakin está no eixo da história. E eu sinto muita ausência dele nessa trilogia final. Ele virou um capacete, virou uma lembrança, e machucado ainda mais. Virou uma mera inspiração pro Kylo Ren. E o que é pior, uma inspiração ruim, né? O Kylo Ren foca no Vader e não no Anakin. Quando o Anakin, enfim, teve a redenção. O retorno de Jedi não é o retorno de Luke, é o retorno de Anakin, né? Os últimos Jedi, ou The Last Jedi, que deixa assim em suspensão no último filme, você não fica sabendo se é o último, se é a última, se são os últimos. Depois, quando você vê um menininho puxando a vassoura com a força, você saca que são os últimos Jedi, e que na verdade não tem nada de último, né? Jedi existirão para sempre. É isso que o filme 8 deixa como mensagem no finalzinho. Então, assim, para mim é muito decepcionante que os Sith estejam lá o tempo todo, né, com suas figuras centrais maiores, Snoke, Palpatine, etc. E não tem o equivalente do Jedi. Não tem assim o Yoda até aparece no 8, né? Mas, sabe, falta os Jedi se aparecerem, se apresentarem. Falta os Jedi nesse embate, que são o lado do bem, né? Outra coisa, a edição do filme é muito ruim, tá? O roteiro nem tanto. Mas a edição é muito cortada, muito picotada. Fica assim, olha, que o filme foi muito mal editado, por isso fica picotado. As cenas, tudo bem que os filmes de Guerra nas Estrelas são sempre dinâmicos e que, ora, mostra personagem num canto, outros personagens no outro, outros personagens em outra parte da galáxia. Né? O Império Contra-Ataca estabelece bem essa dinâmica e é um filme que a gente consegue reassistir, o fator replay dele é maior, com mais facilidade, é o melhor filme, acho que dos 9 todos. Mas dessa vez eles cortaram demais, os cortes são muito brutos, são muito ríspidos, é um problema de edição. E só estou falando coisa ruim, né? É porque, para ser honesto, o filme me decepcionou. Eu fui antes de ver o filme, um amigo de trabalho falou, olha, ele é o melhor dessa última trilogia. E ele até pode ser, até porque o sétimo é bem fraco, o sétimo é uma cópia do quarto, né? Mas eu digo que dessa última trilogia, o meu preferido por enquanto vai ser o oitavo mesmo, The Last Jedi. Mas eu fui com a expectativa de ver o épico final de uma grande saga, entendeu? De 9 capítulos, você vai ver tudo terminar agora de forma sensacional, de forma triunfante. E não, isso não rola. Não existe um grande final. Aí você fala, você está muito mal acostumado com o filme da Disney, da Marvel, você tem sempre um raio azul, um grande inimigo aparecendo, um Galactus da vida, não é isso. Mas, por exemplo, vocês viram Rogue One, né? Porra, cá pra nós, né? Rogue One é massa, velho. E nem é um filme canônico, é um acessório. E eles souberam terminar Rogue One de forma fantástica. É uma história particular dentro do universo de Guerra nas Estrelas, com tamanhos épicos, com desenhos épicos, com contornos épicos. E a gente esperava pelo menos algo parecido com Rogue One no final de tudo, Guerra nas Estrelas 9. E o final é muito singelo, o final, eu digo assim, não é o final, a cena final, eu digo o encerramento. Eles amarram, eles respondem algumas questões que foram levantadas nessa última trilogia e na saga inteira. Afinal de contas, por que existe esse embate entre luz e sombra, Sith e Jedi? Isso é respondido, isso é fechado, há uma conclusão para as coisas. Mas a expectativa é que essas conclusões todas fossem mais fantásticas. Porque, afinal de contas, é uma saga de fantasia. É uma saga épica, né? Então, assim, nota do Tanta para Guerra nas Estrelas 9, Ascensão a Skywalker. 8 é? A diretora está sinalizando ali para mim, 8. Eu ia dar um 7,5. Então fica um 7,8 aí. Conceitual, bem, isso aí.
Hã? Conceito A ou B? É B. É B? Conceito B pro Guerra nas Estrelas, episódio 9. Tá bom, pessoal? É isso. Quem não assistiu o filme ainda, vá sem o hype alto, porque acho que, na minha experiência pessoal, foi isso que prejudicou mais. Eu fui com grande expectativa e o filme é só mais um filme. É o 9º filme de uma série. Mas é um bom filme, não é um filme ruim. É um filme bem... Guerra nas Estrelas é impossível de ser ruim. Quer dizer, tem o Han Solo, né? Enfim, Guerra nas Estrelas é garantia de diversão e de mensagem pra frente, de divulgação do bem. Isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. E é um filme para toda a família, é um filme bacana, vá assistir sim, não perca. Mas, muita calma nessa hora, tá certo? Não é um grande épico, como, sei lá, Vingadores Ultimato, ou Ben-Hur da primeira vez, ou Senhor dos Anéis, nada disso. É aquilo lá, é Guerra nas Estrelas 9, é só mais um. Tá bom? Então, gente, valeu, essa é a nossa crítica, que a força esteja com vocês e tanta!